Olá, bom dia. Estamos aqui novamente, eu, professora Ângela, você, caro tutor aí do outro lado, e a nossa querida professora Noêmia, para darmos continuidade à aula da professora Andréia, ressaltando os principais pontos da aula, fazendo a interação e corrigindo algumas dúvidas, sugerindo alguma coisa, ok? Bom dia, professora Noêmia. Bom dia, Ângela, bom dia, tutores, bom dia, nossos alunos e alunas. É com muita satisfação que a gente volta aqui para o IFRO com essa interação sobre gestão democrática. E nós já temos bastantes interações aqui, professora. É com a senhora. Certo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos recapitular os pontos principais e daremos continuidade à interação, certo? Ok. Então, gestão democrática. Em seu sentido amplo, ela pode ser entendida como um espaço de participação, de descentralização do poder e de exercício de cidadania. Né? É uma participação efetiva de todos os atores, ou seja, de toda a comunidade. Né? São funcionários, são diretores, são pais, coordenadores. Bem, quando nós falamos em gestão democrática, como a professora Andréia falou anteriormente, gestão democrática é a participação de toda a comunidade escolar. Dentro dessa gestão democrática, nós temos a escolha de diretores das escolas, né, que vem através do fortalecimento dos conselhos escolares, é uma criação e implementação dos grêmios estudantis, uma implementação, e um projeto político pedagógico. Certo? Falando agora de conselho. O conselho é uma forma de gestão democrática também dentro de uma unidade escolar. Então, o conselho, ele é formado por representantes, olha, muito importante, representantes de todos os grupos envolvidos. Todos os grupos envolvidos com a educação, que são funcionários, professores da escola, pais e demais membros da comunidade. Ele transforma a escola em um ambiente mais democrático. Então, quando nós falamos em conselho, nós podemos falar de gestão democrática. As atribuições são deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras, gerando nova forma de gestão, onde as decisões são integradas e coletivas. Ele serve para orientar também quanto a essas questões financeiras, ou seja, os recursos que a escola recebe. Garantirá também a representação de todos os segmentos da comunidade escolar. Bem, a composição do conselho é da seguinte forma, é formada por 14 conselheiros eleitos, onde 50% para pais responsáveis legais e 50% para professores e demais funcionários efetivos da escola. As funções do conselho escolar. Ele tem função consultiva, que é de aconselhar e emitir opiniões sobre determinados assuntos ou problemas relacionados à escola. A função deliberativa, que é emitir pareceres sobre determinados assuntos, bem como elaborar normas internas da escola sobre questões referentes ao funcionamento. Ao funcionamento nos aspectos pedagógicos, administrativos ou mesmo financeiros. E tem uma função fiscalizadora que é muito importante,
que é de acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações pedagógicas, administrativas e financeiras. Tem a função mobilizadora, que é promover, estimular e articular participação integrada dos segmentos representativos da escola e da comunidade local, em diversas atividades, contribuindo para a efetivação da democracia e para a melhoria da qualidade social da nossa educação. Tem uma função executora, para efeitos de recebimentos e movimentação dos recursos públicos financeiros destinados a estabelecimentos de ensino. E aí, professora, muita interação até agora? Tem. Tá bem bom aqui. É? É. Deixa só a gente passar para que nós... Isso. Certo. Vamos agora concluir aí. Certo. Aqui, na interação, grosso modo, nós temos ali de várias questões sendo colocadas. Então, eu acho que dá para a gente resolver de um modo mais direto, que está me vindo aqui, é o problema da gestão. As pessoas estão perguntando aqui, por que muitas pessoas não querem ser gestor, não é? E aí eu volto à questão. Na verdade, nós temos que formar professores. Se eu tenho carência de profissional dentro da sala de aula, se eu tenho carência de professor, é claro que eu não vou encontrar gestores. Sobretudo, porque nós temos que entender aqui, para responder outra pergunta, se é preciso o gestor ter outras capacitações. Sim. O gestor, ele tem que entender o quadro administrativo escolar. Com certeza. Ele tem que ter habilidade administrativa por quê? Porque a escola, ela é uma empresa. Não é? Verdade. A escola é uma empresa pública do mesmo modo que o é um Banco do Brasil, que o é um BASA. Entendeu? Então, só que a visão empresarial, muitas vezes, ela demora a ser inserida no tecido escolar. Porque nós vamos entender a escola só como aquele ambiente formador, que vive nas amizades, que vive na formação do caráter, e não é isso. É muito mais além, né, professora? Está para além, porque eu preciso ter uma equipe administrativa que saiba controlar as finanças da escola. Então, eu vou precisar de um contador, eu preciso de um economista, mas pouco se vê falar desses profissionais dentro da escola. Eu preciso de advogados. O que é que geralmente a gente ouve falar? Não, eu preciso de um psicopedagogo, eu preciso de um psicólogo, claro. Precisamos de um nutricionista, professora. Nutricionistas, claro. São profissões que estão no contexto direto do ensino. Entretanto, quando eu visualizo a escola como uma empresa, eu tenho que contar com outros profissionais. E o gestor, se ele não está inteirado dessas necessidades empresariais da escola, ele sente medo e ele não quer assumir. Por quê? Porque ele precisa se acautelar de pessoas que tenham esse conhecimento. Porque, claro, nós vamos entender quem é o gestor. É uma pessoa que é formada em educação. Que tem que ter, a princípio, vamos dizer assim, uma gestão em administração escolar. Entretanto, essa gestão de administração escolar, ela lhe dá, em linhas gerais, do que é economia, do que é contabilidade, do que é legalidade. Eu preciso ter uma verba extra para solicitar que esses profissionais venham me socorrer dentro da escola. Com certeza, professora. Não é? Então, essa visão, é por isso que aqui, como teve a aluna... De onde, professora? Peraí, eu acho que é de Ouro Preto. Só um minuto, deixa eu ver onde está a questão dela, que ela diz por que ela pergunta
ela diz, poucos querem exercer a função, mas é a função de gestor, devido à falta de valorização deste profissional. Ela é de Ouro Preto do Oeste. Está lá com a nossa tutora Fabiana Souza. Na verdade, não é só uma questão de valorização do gestor, porque nós vamos entender a questão do valor profissional do professor, ele é um alinhamento. Você tem que valorizar o professor desde a educação básica até o fim. A gestão, ela já é uma consequência profissional. Claro, se eu não tenho, no âmbito geral, uma educação valorizada, é claro que a gestão vai ser mais um critério de medo do que de desafio proativo. É verdade. Que é o que nós precisaríamos ter dentro da nossa sociedade. Então, eu culpo as pessoas que não querem assumir o desafio? Não. Eu tenho que primeiro olhar o contexto. Eu sempre digo assim, o professor, para mim, que assume ser gestor, ele é digno de louvor. Entretanto, o que diz não, para mim, é coerente. Porque eu só... Aristóteles, né? Uhum. Aristóteles diz, você só pode ser beneficente se você tiver condições de ser. Se você não tem condição nem para se sustentar, vai querer ajudar o outro, isso é insensatez. Assim é na educação. Eu tenho que reconhecer que para gerenciar, para a gestão de uma empresa escolar ter um resultado positivo, é necessário que eu esteja cercado de profissionais bons que venham me socorrer na hora que eu precisar. Entendeu? Verdade. Então, quando eu entendo que o sistema não está me dando esse respaldo na medida em que ele é necessário, não é? E eu digo não a essa gestão, eu estou sendo coerente, porque eu tenho que reconhecer meus limites. Ora, o administrador escolar, ele ainda não é economista, ele não é formado em administração, ele não é formado em direito. Ele entende do movimento escolar. Então, ele tem que estar cercado de outras pessoas para que a gestão venha a ser produzida, venha a ser boa. Então, para que as nossas alunas e os nossos alunos não fiquem naquela, mas por que ninguém quer ser gestor? Não é? Porque a gestão, ela não implica, é por isso que ela é democrática, ela não pode ser centralizada no diretor escolar, no administrador escolar. Isso é verdade. É por isso que ela é democrática, porque nós precisamos do envolvimento da sociedade. Quando Cristóvão Buarque, né, lançou as linhas de um projeto que as pessoas que se formassem tinham que descobrir alguma atividade voluntária dentro da escola, ele previa isso, não é? Ora, todo economista, ele passa pela escola, mas quando ele se forma, ele vai para dentro dos bancos e é como se a escola não fizesse parte da vida dele. É verdade. Mas dentro da escola eu preciso de um economista. Claro. E não como? É? Então, essa visão que eu acho que a gente tem que despertar nos nossos formandos, nos nossos alunos e nas nossas alunas e, sobretudo, no corpo docente de um modo geral. É uma visão de que democrático significa eu utilizar adequadamente todos os serviços que as outras áreas sociais podem me oferecer. Isso. E não apenas, porque se fosse para o administrador escolar fazer tudo, não seria gestão democrática, seria gestão centralizadora. Com certeza, né? Então, isso já implica que eu pense o conceito saindo do eixo. Entendendo primeiro que o administrador, o gestor, ele não dá conta do tecido escolar integralmente sozinho, tá certo? Eu acho que essa questão, ela meio que amplia de um modo geral as questões que estão aparecendo aqui, né? Então, deixa eu olhar aqui que me parece... Quem mais são os queridos tutores? De onde, professora? Olha, nós estamos aqui com a Neuza Gomes, com a Luciane, olha, bem aqui não está me chegando... Um abraço para a Neuza, então. Um abraço para Neuza Gomes, para Luciane de Domênico, que está sempre na parceria com a gente.
não é? Espera aí que eu tenho mais gente aqui. A Valéria Inácio, de Alta Floresta. Alta Valéria Floresta, Inácio então, um abraço, mandou, pessoal de Alta Floresta. não é? Deixa eu voltar aqui. Aí a Luciane. São essas três que estão. A Fabiana Souza também, em Ouro Preto do Oeste. Um abraço, Fabiana, a você e a todos os nossos alunos que nos assistem agora, não é? Então, nós temos isso aí tudo. Agora, Vamos passar para a atividade? só um pouquinho, que tem uma outra, uma questão longa, que ela fala do conselho, olha aí, tá aqui, olha, ela diz assim, que alguns disseram que um ponto, ela fala do conselho deliberativo, só para reforçar, o que é um conselho deliberativo? Ele não pode ser formado somente de uma classe. É verdade. O conselho, exato, nós temos que começar a fomentar dentro da sociedade a necessidade da participação de fato de profissionais de outras áreas, para eu poder ter um conselho deliberativo. Então, a pessoa tem que ter uma formação, é melhor que sim. Eu não estou aqui, nós não vamos excluir os 50% de pais e responsáveis. Agora, dentro desses 50%, será que eu não tenho um pai que é contador? Será que eu não tenho um pai que é advogado? Isso. Eu tenho que saber chegar neste diferencial profissional para que o meu conselho consultivo me ajude, tanto na legalidade, quanto na economia, quanto no orçamento. Toda é? parte da escola, Engenharia, né? infraestrutura, arquitetura, tudo, olha, a escola é a convergência social. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui em educação tem tudo a ver com todas as áreas. Com certeza, né? professora. E por isso que esse conselho é importante. Obrigada. Isso. Então, vamos dar continuidade à nossa atividade. Então, marque a alternativa que preenche corretamente a afirmativa. Então, a gestão democrática, no sentido amplo, pode ser entendida como espaço de E&D. Então, nós temos a opção A, divisão de poder, administração de recursos e debates. B, participação, descentralização do poder, exercício de cidadania. E C, coordenação de ideias, unificação do poder e participação. Bem, dentre essas. Chama a atenção aqui do aluno para ele ter cuidado aí quando a gente fala divisão de poder, participação e descentralização. São duas questões aí que elas estão meio amalgamadas. Porque quando eu divido o poder, eu descentralizo. Não é? Então, eu chamo a atenção para isso aí. Administração de recurso, né? E debates, quando eu estou exercendo debate, eu já estou fazendo exercício de cidadania. Entretanto, tem uma que está mais... Que flui melhor, né? Que flui melhor. Então, eu chamo a atenção para que o aluno faça uma reflexão sobre as palavras que estão compondo as duas questões, as duas primeiras questões. Tá, então, dentre esses três itens, A, B e C, a que mais vem se aplicar, a que melhor se encaixa dentre essa questão seria de participação, a descentralização do poder e o exercício de cidadania. Ok? Questão 2. Em sua opinião, como deve ser o papel dos conselhos escolares? Então, para a interação, relate como é a atuação deste órgão em sua escola. Uma questão interativa. A terceira, relate os pontos positivos e os negativos do atual processo de eleição para diretores em nosso estado. Aqui tem muita gente falando disso, que eles perguntam se tem que fazer um curso específico para se candidatar a gestor, se precisa ter outras habilidades, não é? Sim,
todo Com gestor certeza. ele precisa passar pela especialização ou pelo mestrado de administração escolar. Por quê? Eu só vou conseguir gerenciar aquela empresa que eu conheço. Com E o certeza. gestor ele tem que conhecer a escola, desde a sua estrutura física até a sua estrutura econômica. Administrativa. Né? Ele tem que passar por tudo isso aí. Agora, professora, então o administrador escolar, ele dá conta de tudo isso? Não. Por isso que precisa um conselho deliberativo, Isso. não é? E esse conselho deliberativo, sim, é importante que seja um profissional de cada área atuando. Isso é cidadania, Com certeza, não é? professora. Que muitas vezes a gente está falando aqui... Dá para voltar o slide, por favor, Ângela? Quando a gente fala aqui, exercício de cidadania. Exercer cidadania é eu reconhecer, como profissional, seja de que área for, que eu passei por um processo escolar e que eu cheguei onde eu cheguei porque aquela escola contribuiu. E aí se perguntar, aí a reflexão, o que eu posso dar hoje para essa escola? Isso, Não é? Então isso é importante a muito gente importante. visualizar isto, tá certo? Então, tem mais alguma interação, professora? Não, aqui eu acho Encerramos que por hoje? por hoje. Então, encerramos aqui. Então, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta de tempo que terá será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais. Pois é, né? Viva o hoje. Né? Bem, ficamos aqui, não é, professora? Agradecemos aí a atenção de vocês do outro lado da telinha. Desejando a todos uma excelente semana, muitos estudos, caprichem, não é, professora? Para a próxima aula. E fica um grande abraço a todos e um bom dia. Bom dia a todos e todas e mais uma vez obrigada e votos de uma edificante semana para todas nós.